paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Eu gostaria aqui, eu, Diogo Gutierrez Silva, estar falando sobre um assunto bem maravilhoso. Hoje o assunto que eu estarei falando vai ser sobre Nossa Senhora, Ave Maria cheia de graça. Hoje estarei falando desse tema tão maravilhoso, porque eu acredito que muitas pessoas têm dúvida em relação à intercessão de Nossa Senhora. Então eu gostaria de vocês me ajudassem já dando um like, compartilhe esse vídeo para que chegue em outras pessoas. E não se esqueça, pessoal, de inscrever no canal, porque quanto mais você se inscreve no canal e ajuda outras pessoas a se inscrever também, você me ajuda para que esse vídeo chegue em outras pessoas. Porque esse vídeo aqui eu faço com muito carinho, com muito amor. Tudo que aqui eu vou passar foi o que eu estudei, tudo que eu vou passar aqui foi o que eu li nos livros, tudo que eu vou passar aqui é exatamente o que a igreja ensina. Então eu gostaria que você pudesse, ajudando comigo, escrevendo no canal, dando like, compartilhando com seus amigos e amigas, compartilhando com o povo católico, com outro povo também que quiser ouvir esse vídeo e que quiser comentar alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa, pode comentar aí no comentário. E outra coisa também que eu quero deixar claro, vou estar colocando tudo na descrição do vídeo, tudo que eu vou passar aqui, vou estar pondo na descrição do vídeo, embaixo do canal aí, para que você possa estudar, aprofundar esse estudo que eu vou passar aqui para vocês hoje nesse dia de hoje. Então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a cruz de Cristo, fugir todas as potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar e se inscrever no canal. Não esqueça, pessoal, que aí você me ajuda, e aí eu vou estar trazendo sempre aqui vídeos bons para que você possa mergulhar mesmo na fé. Deixa eu colocar uma música aqui de reflexão. Então, para que nós possamos trabalhar esse tema, pega comigo já em Lucas, do capítulo 1, aonde inicia a história da salvação. O Salvador virá, mas virá sobre um anúncio de uma promessa. Anunciação do nascimento de Jesus. Pega lá na sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, do capítulo 1, do versículo 26, aonde diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Era um lugar pobrezinho, era um lugar de periferia, e foi lá que o anjo Gabriel foi. E uma virgem desposada com um homem que se chamava José. Quer dizer, uma virgem que estava prometida em casamento com um homem chamado José. E da qual o homem que se chama José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo disse: Ave cheia da graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras, pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. E o anjo disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e porás o nome de Jesus. E são para nós palavras da salvação.
Eu poderia ler todo o texto aqui, mas aqui eu vou estar trazendo exatamente o assunto de hoje. Nossa Senhora é cheia da graça. Muitas pessoas não entendem isso. O que significaria cheia da graça? Em latim, na Vulgata Latina, significa repleta de graça, penetrada de graça. E aí o que acontece? Maria, ela já foi preparada para esse destino. Maria, ela foi preparada pelo Criador, que é Deus, Deus Pai. Deus Pai preparou a Virgem Maria já para esse momento, para essa situação. Vai dizer São Grignon de Montfort que Deus ajuntou todas as águas e chamou de mar. Ele ajuntou todas as graças dele e chamou de Virgem Maria. Quer dizer, da mesma forma que Deus, no primeiro testamento da Bíblia, que é no Antigo Testamento, ele cria uma mulher da costela de um homem, e que nós podemos perceber que era imaculada, uma mulher que estava em estado original de santidade. O que significaria isso? Ela estava bem-aventurada. E por causa da desobediência dela, o pecado entrou na humanidade. Maria também foi criada por Deus. Desde a concepção de Ana, quando Ana estava para conceber Maria, acontece algo miraculoso. Por méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelos méritos do sangue de Cristo, antecipadamente, porque Deus não tem tempo, ele concebe a Virgem Maria imaculada e adornou ela de todas as joias raras e de todas as graças do céu. A Virgem Maria é totalmente penetrada da graça de Deus. A graça que as Sagradas Escrituras vai dizer que veio Jesus trazer. Se você pegar no Evangelho de São João, vai falar claramente, lá no Evangelho de São João, do capítulo 1, você vai ver exatamente falando que assim como Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça. E essa graça penetrou a Virgem Maria. Essa graça atravessou a Virgem Maria. A Virgem Maria era totalmente cheia da graça. Agora vocês vão entender o que significaria graça. Mas antes que eu fale o que significaria graça, como eu falei para você, Deus criou uma mulher. Deixa eu só pegar aqui. Deus criou uma mulher. Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Aí Deus, ele criou uma mulher. Aí Deus cria uma mulher. Deixa eu só ver isso. Então, não tira o foco não. Então Deus criou uma mulher, adornada de todas as joias, bem acabada, toda cheia da graça. Assim como Deus criou, pediu por indicação dele, Deus por indicação dele, Deus Todo-Poderoso, o Oxadai, como diz os nossos irmãos separados, o Deus Todo-Poderoso, ele pede para criar uma tenda para ele, com a indicação dele. Entenda isso, com a indicação dele, do jeito que ele gosta, da maneira que agrada a ele, da maneira que Deus se agrada com aquela tenda. Ele pede para que construa uma tenda para ele. Depois você vai ver na Sagrada Escritura, Deus pede para criar uma arca. E nessa arca era toda acabada de ouro, um ouro puríssimo, um ouro totalmente puro. E para você ver, tudo foi conforme a indicação dele, essa criação dessa arca.
E essa arca, ela prefigura exatamente a Virgem Maria. Eu vou estar falando disso em breve. E aí o que acontece? Para você ver, tudo com indicação dele. Deus pede para criar-se o templo. Tudo com a indicação dele. Por acaso ele enviaria o seu filho único, unigênito, o seu filho totalmente puro, o seu filho que veio para salvar a humanidade do pecado, de forma que não agradasse ele, numa pessoa totalmente pecaminosa, numa pessoa como uma criatura normal, manchada? Claro que não. Deus preservou Maria do pecado para que ela possa, e ela foi adornada de todas as graças. Não habitava mais pecado na Virgem Maria. Então entenda isso. Para que quem nascesse dela é o Salvador, nosso Senhor Deus, Jesus Cristo. Então aí você vai ver, o anjo Gabriel sauda a Virgem Maria conforme a missão que foi confiada a ele lá no céu. Lembrando que o anjo Gabriel, você vai pegar atrás um pouquinho no evangelho lá, começando lá de Zacarias, o primeiro evangelho de São Lucas, você vai ver exatamente que o anjo Gabriel fala que ele é assistente de Deus, que está na presença de Deus. Então ele foi enviado a Galileia, uma periferia, um lugar totalmente, como fala? Totalmente desprezado pelas pessoas, pelo povo de classe média e tudo mais. E ele vai lá e é enviado. E o que ele fala? Como ele sauda essa mulher? Ave cheia da graça. Ou gracia plena. Ou charitomene. Que quer dizer o quê? Em grego. Então, aí o que acontece? Aí você vai ver, pegando aqui, deixa eu pegar aqui, que eu preparei tudo aqui certinho. Aqui, pegando aqui, ó. Ó, em Provérbios 8, do capítulo 8, versículo 22 e 23, diz assim: o Senhor me criou como premissa de suas obras. Olha, pessoal. Desde o princípio, antes do começo da terra. Desde a eternidade, fui formado antes de suas obras dos tempos antigos. Então, Maria Santíssima é essa mulher que foi criada por Deus para essa missão. Tudo que Deus cria tem um propósito, é de propósito para o nosso bem. Então, quando Deus criou a Virgem Maria, já estava no pensamento de Deus. São Tomás de Aquino diz que nada subsiste no mundo se não venha existir primeiro na mente de Deus. Quer dizer o quê? Nada existe se não passar por ele. Nada existe antes dele. Tá entendendo? É ele que cria. Tudo existe por causa dele. Nada existe fora dele. Ah, aconteceu uma novidade. Não, essa novidade já existia nele. Não existe antes dele. Para você ver como que é o nosso Deus. Então, Deus já tinha na mente dele criado essa pessoa. E ele já anunciava pelos profetas. Só que muitas pessoas não entenderam. Ele já mostrava para o pessoal através de figuras, através de símbolos. Ele já mostrava o que viria. Ó, e a palavra chari, ou charisma, quer dizer que demonstrar favor. Quando é chari, é demonstrar favor. E qual é esse favor? Esse favor é merecido. Esse favor não é imerecido. Não é graciada. Por que a gente não usa a expressão graciada à Virgem Maria? Porque não é um favor imerecido. Não é um favor igual uma criatura normal que foi agraciada. Não. Ela foi de propositamente cheia da graça. Para que ela pudesse conceber o santo do santo. 3 vezes santo. Para que ela pudesse conceber o nosso Senhor Deus.
Então, demonstrar favor. Chari ou charisma é demonstrar favor. Aí vem do verbo charizenta, ou charizeta, é alguma coisa assim. Conceder o favor voluntariamente. Ou o chari designa favor. Ó, chari tomene, altamente favorecida. Maria é altamente favorecida de propositamente para esse fim último, que era conceber o santo dos santos. Para você ver. Como diz São Grinão de Montfort, Deus juntou todas as graças e deu o nome de Maria. Ó, charitomene, favorecida ou privilegiada. Ave cheia da graça, não tem, Maria encontrou graça diante de Deus. Quer dizer, Maria foi privilegiada, favorecida, altamente favorecida por Deus, diante de Deus. Ela é favorecida, altamente favorecida, ela é totalmente favorecida diante de Deus, diante do Todo-Poderoso, diante do Deus Todo-Poderoso. Entenda isso, pessoal. Antes de você dizer que Maria é uma pessoa qualquer, entenda isso. Ei, só um pouquinho. Essas coisas acontecem. E eu não vou cortar, não. Então, chari significa favor de Deus. Então, Maria é totalmente favorecida, altamente favorecida por Deus. Então, por que nós recorre? Aí vai dizer a Santa Madre Igreja Católica. Maria não é mediador igual Jesus Cristo, que é por causa do seu sangue, da sua aliança, ele expia o pecado da humanidade e satisfez totalmente a justiça de Deus para que nós pudéssemos ser salvos. Não. Mas Maria é medianeira de todas as graças. Quer dizer, toda a graça de Deus passa pela Virgem Maria. Maria é como fosse, vamos dizer, o canal da graça de Deus. Toda a graça de Deus passa por meio de Maria. Diziam os santos no livro Glórias de Maria. Se você puder ler, pessoal, para você entender bem. Glórias de Maria não é uma exaltação a Nossa Senhora. Quando fala esse termo Glórias de Maria, é as glórias de Deus dada a Nossa Senhora. Tá entendendo? Tá entendendo a realidade? Então o que quer dizer o quê? Nos Glórias de Maria diz claramente que Maria, se você quer graça, recorra à Virgem Maria. Peça à Virgem Maria, que toda a graça de Deus passa por meio dela. Isso é tão verdade, porque assim como Deus usou Maria para trazer o Salvador, Deus está usando de Maria para o Salvador poder reinar na vida das pessoas. Isso é tão... São Grinão de Montfort entendeu isso, e por isso ele escreveu o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, exatamente porque ele entendeu isso, e ele vivenciou isso na vida dele. Maria é a pessoa que quis gratificar com a sua benevolência de modo que ela se visse estavelmente compenetrada dela em seu próprio ser, para corresponder dignamente sua vocação de Mãe de Deus. Dicionário de Marologia fala isso. Então Maria altamente foi favorecida, altamente foi cheia da graça, exatamente para que ela possa exatamente ser bem preparada para a vocação de ser Mãe de Deus. É uma dignidade. Dizia Santo Agostinho e os outros santos que só por Maria ser Mãe de Deus, já é dignidade. E tem pessoas que costumam dizer que Maria não é nada. Vai atacar os católicos, desrespeita a Virgem Maria. E você vê a perseguição que é, os argumentos que é contra a Virgem Maria. Tudo para rebaixar a Virgem Maria. Quando você rebaixa a Virgem Maria, você está rebaixando o Criador. O Criador é que criou ela assim.
Vai reclamar com ele. Vai falar com o Criador. Criador, não está certo você ter adornado tantamente essa criatura. Se o Criador, que é o nosso Deus, criou o chamado Lúcifer, como vai dizer nas Sagradas Escrituras, em Isaías e em Ezequiel, ele criou com todas as joias, preciosidade, diamante, com todas as coisas, e mesmo assim ele se rebelou contra Deus. Imagine que Deus poderia fazer, ele sendo todo poderoso, ele não ia criar uma mãe para o seu filho digna? Por acaso Jesus, Deus, não ia criar uma mulher digna da sua vocação para que pudesse, através dela, ele salvar a humanidade? Entenda isso, pessoal. Pare de dar ouvidos para esse protestantismo. A Sagrada Escritura diz assim, na Bíblia disse: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas só ouve que presta verdadeiro culto a Ele. Qual é a pessoa que prestou verdadeiro culto a Deus? Que tudo guardava no seu coração, como vai dizer São Lucas, do capítulo, em São Lucas, quando Jesus se perdeu, né? E foi parar no templo. Que Jesus não se perdeu, foi de propósito para que ele pudesse assumir as coisas do Pai. Não porque ele é irresponsável, porque ele é desobediente, nada disso, pessoal. E se você fala que Maria é responsável porque perdeu Jesus, você está falando que Deus é irresponsável confiar a Virgem Maria, Jesus. Está entendendo a realidade? Não precisava ouvir essas coisas. Na Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá suas graças aos humildes. E o termo de graça é favor. Lembra que eu falei para você? Deus vai dizer aos santos que não só foi porque Maria era cheia da graça que Deus escolheu ela, porque Ele criou, mas por causa da humildade dela. Maria em nenhum momento quis aparecer. E ela dizia isso para Santa Brígida: e quanto o Criador não me glorificasse, quanto o Criador não me exaltasse, eu não queria exaltação humana. Primeiro foi o Criador que exaltou ela. E ela é exaltada hoje pelo povo católico como bem-aventurada de todas as gerações, porque Deus fez maravilhas nela. Foi por causa de Deus que exaltou ela primeiro, que hoje nós colocamos ela como a bem-aventurada. Mas entenda isso, quando nós exaltamos, damos esse louvor à Virgem Maria, como culto de imperdolia, que significa um culto somente para ela, um culto para ela, de veneração, entenda isso, esse culto de veneração que nós damos à Virgem Maria, é pelo que ela é por causa de Deus. Nós falamos, caramba, Deus criou uma criatura tão bela, uma mãe tão maravilhosa para cada um de nós criaturas. Outra coisa, na Bíblia diz que muitos pedem, e pedem a fim de satisfazer, e não alcançam. Se for conforme a sua vontade, é atendido. Diz São João, o 1 São João, do capítulo 5, versículo 14. Em Romanos 8, 26, nós não sabemos pedir. Por que eu coloquei essas passagens aqui? Porque se você quer algum favor na sua vida, se você quer alguma coisa de bom na sua vida, recorra à Santíssima Virgem Maria. Porque a Virgem Maria é a medianeira de todas as graças. Toda graça passa por ela. E essa graça é o favor que ela tem diante do seu Filho Jesus. Vai dizer aos santos que Jesus altamente favorece ela, como aconteceu nas bodas de Canaã, na Galileia, como se eles devessem alguma coisa para ela. É claro que Deus não deve nada para Maria. Mas Deus quis e quer, através dela, favorecer. E aí o que acontece? Você percebe que Deus usou dela nas aparições para anunciar o Santo Rosário, para salvar a humanidade, sempre com o prol do bem da humanidade.
E Maria não veio falar dela, ela veio falar de Deus. Olha, estão muito ofendendo meu filho, estão muito ofendendo meu Senhor está sendo muito ofendido, meu filho, porque não tem que reze. Então o que acontece é o seguinte, então você vê que Maria é altamente favorecida por Deus, ela quer dizer, o que quer dizer isso? Diante de Deus, ela é favorecida diante de Deus. Então se ela é favorecida diante de Deus, se você quer algum pedido, você vai recorrer a quem? Diretamente a Deus? Olha, no mundo físico, que é o mundo nosso, dentro da ordem, para que eu possa chegar numa autoridade máxima, eu preciso de algum auxiliar ou alguma pessoa perto dele para eu conceder uma audiência, para conversar com ele, certo? Intercessão significa o quê? Uma pessoa digna como Maria chega diante de um Deus que é totalmente poderoso e intercede em nosso favor, roga em nosso favor diante dele, diante de Jesus, o cabeça da igreja, para que nós possamos entender isso. E aí, quando nós entendemos essas coisas, vamos se dizer, quando entendemos essas coisas, aí a gente tira qualquer dúvida que possa existir nos nossos corações. Não tenha medo de honrar a Virgem Maria, porque antes de nós honrar a Virgem Maria, Deus honrou ela primeiro. Deus criou ela de propósito para o nosso bem, para nos dar como mãe. Deus criou para o nosso bem. Deus sabe tudo o que faz. Lembra a palavra de Deus que o pensamento de Deus não é o pensamento dos homens, que o andar de Deus não é o andar dos homens. Então Deus criou essa mulher e que hoje ela é venerada, bem-aventurada, por causa das maravilhas que Deus fez nela. Entenda isso, pessoal. Oh, mas vocês dão mais honra à Virgem Maria do que para Jesus. Meu amigo, não tenha medo. Perdão, isso acontece. Não tenha medo de honrar Nossa Senhora. Porque as pessoas pensam isso. Oh, nós estamos honrando mais Maria do que Jesus. Esses são os críticos. Essas pessoas críticas, é mais fácil carregar uma serpente no pescoço do que um santo rosário no pescoço. Dizia os santos, hein? São Grignon de Montfort. Essas pessoas que não têm piedade, essas pessoas que ignorante, arrogante, dificilmente vai entender essa humildade, essa grande mulher chamada humildade. Porque, olha, existe a humildade, mas a virtude da humildade se dá o nome de Maria, porque Maria foi uma pessoa humilde, nunca quis aparecer, ela quis que o filho dela aparecesse. Hoje ela é muito falada porque o filho dela quis assim. Você pode ver, Jesus, antes de iniciar a missão dele, 3 anos, ele evangelizando, o que ele faz primeiro? O que ele faz primeiro? Primeira coisa que ele faz, ele fica 30 anos submisso à Virgem Maria, cuidando dela, obedecendo ela, antes de fazer a missão do Pai. Então que a gente não possamos ter medo disso, pessoal. Que a gente não possamos ter medo dessas coisas. Dizia Maximiliano de Kolbe, jamais a gente vai amar Maria como Jesus amou. Aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, pessoal.
Ó, no documento da igreja, Lumen Gentio, diz assim: o nosso mediador é um só, segundo a palavra do apóstolo. Não há senão um Deus, um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo para a redenção de todos. Mas a função maternal de Maria em relação aos homens, de modo algum ofusca ou diminui essa única mediação de Cristo. Manifesta ante a sua eficácia com efeito todo influxo salvador da Virgem Santíssima sobre os homens se deve beneplácito divino e não a qualquer necessidade. Deriva da abundância dos méritos de Cristo. Funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente toda sua eficácia, de modo nenhum impede a união imediata dos fiéis com Cristo, antes favorece. Entenda isso que a igreja ensina. Sim, ela é medianeira, necessária por vontade de Deus para a aplicação da graça. Com efeito, as graças merecidas por Jesus Cristo para santificarem, deverá os homens precisa chegar às almas e formá-la dela, expulsando o pecado e tornando-os agradável a Deus, capaz de fazer atos sobrenaturais meritórios da vida eterna. Essa aplicação da graça às almas é merecida por Jesus Cristo e não se faz sem a intervenção de Maria. Entenda isso. Lumen Gentio, documento da Santa Igreja do Concílio Vaticano II, fala bem claramente isso. Olha o que o tratado diz. No parágrafo 83, para que nós possamos entender. Viu a nossa iniquidade e capacidade, apiedou-se de nós, para dar-nos acesso às suas misericórdias. Proporcionou-nos intercessores poderosos junto de sua grandeza. De sorte que negligenciar esses medianeiros e aproximar-se diretamente de sua santidade, sem outra recomendação, é faltar respeito a um Deus tão alto, tão santo, e menosprezar este Rei dos Reis, como se não faria um rei ou um príncipe da terra, da qual ninguém se aproximaria sem a recomendação de um amigo. Então é um desrespeito você ir diretamente diante de Deus. Não tem como você ir diretamente de Deus. Nós somos tão pecador que Deus não ouve nossas orações. Entenda isso. Nós precisamos recorrer a meios para que Ele possa nos ouvir. Aí tem pessoas que interpretam a palavra de Deus. Oh, mas tudo que pedir em nome do Senhor será concedido, se for de acordo com a vontade dele. Entenda. A Virgem Maria não era nem a vontade de Jesus fazer aquele milagre da transformação da água em vinho. Mas Jesus antecipou e esse milagre tornou ele conhecido entre os seus irmãos, quer dizer, os seus discípulos. Entenda isso, pessoal. Porque ela era favorecida, altamente favorecida diante de Deus. E por isso Jesus fez o milagre da transformação de água em vinho, por causa dela. Não por causa da festa. Nosso Senhor é o nosso advogado e medianeiro de redenção junto de Deus, Pai. Por intermédio dele que devemos rezar com toda a igreja triunfante, militante, por intermédio dele que obtemos acesso junto de sua majestade, e cuja presença não devemos jamais aparecer, a não ser aparados e vestidos de méritos de Jesus Cristo, como Jacó revestido de pele de cabrito para receber a bênção do seu pai Isaac. Não temos necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro? Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir diretamente a Ele por nós mesmos? Não é Ele Deus e tudo igual ao Pai? Por conseguinte, um santo do santo, digno de tanto respeito como seu Pai? Se Ele, por sua caridade infinita, se constituiu nosso penhor e medianeiro junto de Deus, seu Pai, para aplacar e pagar-lhe o que devemos, que isso quer dizer? Devemos menos respeito e tomar por sua majestade a santidade? Digamos, pois, ousadamente, como São Bernardo, que temos necessidade de um medianeiro junto do medianeiro, por excelência,
que Maria Santíssima é a única capaz de exercer essa função admirável. Por ela, Jesus Cristo veio a nós, e por elas devemos ir a Ele. Se recearmos ir diretamente a Jesus Cristo, Deus, em vista de sua grandeza infinita, por causa de nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploramos afoitamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa mãe. Ela é boa e eterna. Nela não há severidade nem repulsa. Tudo nela é sublime e brilhante. Contemplando, vemos nossa pureza e natureza. Entenda isso, pessoal. Ela não é o sol, que pela força de seus raios nos poderia deslumbrar em nossas fraquezas, mas é bela e suave como a lua, que recebe a luz do sol e tempera para que possamos suportá-la. É tão caridosa que ninguém repele, que implora sua intercessão, ainda que seja um pecador, pois como diz o santo, nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança tenha sido desamparado. Presta atenção nisso, pessoal. Respeito. Ela é tão poderosa que jamais foi desatendida em seus pedidos. Basta ele apresentar-se diante do seu filho para pedir-lhe algo e só ouve o pedido para logo conceder-lhe que ela pede. É sempre amorosamente vencido pelos seios, pelas entranhas e pelas preces de sua querida mãe. Então aqui para que nós possamos entender a importância da graça que passa pela Virgem Maria. Ela por ser altamente favorecida, ela por ser totalmente favorecida, privilegiada, criada de propósito, para que nós católicos, para que todas as pessoas que recorressem a ela, para diante do Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você recorrer à Virgem Maria, ela vai te apresentar diante do Senhor de forma digna. Porque você se acha indigno, como eu me acho indigno. Mas eu tive um sonho, e nesse sonho, todo mundo que tentasse passar pela justiça de Deus ia para o inferno, por conta de seus inúmeros pecados. E eu falei assim, olha, eu quero ser julgado, mas primeiro eu quero chamar uma pessoa para me advogar diante do Senhor, Deus. E ele falou, quem? A Virgem Maria. A Virgem Maria apareceu. Quando a Virgem Maria apareceu, ela advogou eu. A minha chance foi tão grande de entrar no céu, só por causa dos méritos de Jesus através dela e das coisas que ela fez em meu favor. Aí eu acordei, que não é hora de eu entrar no céu ainda, eu só tive um sonho. Para você entender isso, eu poderia trazer tantos exemplos aqui, só que o vídeo ficaria muito longo. Então eu vou partir aqui logo para os santos, mas eu vou estar colocando na descrição aí dos vídeos, para que você possa estudar. Deus que dá as graças, mas é pelas mãos de Maria que Ele dá. Santo Afonso de Ligório. Vai marcando aí. Deus quer que passe pelas mãos de Maria todas as graças e nos dispensa. Santo Afonso de Ligório. Todas as graças que desejamos, temos que pedi-las por meio de Maria. Porquanto ela tem tudo que deseja, aos seus rogos não pode ser repelido. Santo Afonso de Ligório. Nenhuma graça nos é dispensada, senão pela intercessão de Maria. Santo Afonso de Ligório. Invocar a Santíssima Virgem não é desconfiar da misericórdia de Deus, mas é temer a própria indignidade. Santo Afonso de Ligório. As orações de Maria são mais poderosas diante de Deus, do que as de todo o paraíso. Santo Afonso de Ligório. Quem reza se salva, quem não se reza certamente se condena. Santo Afonso de Ligório. Santa Catarina de Sena, olha o que ela dizia, doutora da igreja: quem respeita Maria, seja santo ou pecador, não será levado pelo demônio infernal. Entenda isso, pessoal. Santa Teresa de Ávila: é fácil falar dos privilégios de Maria. É preciso zelar para que ela seja também amada. Entenda isso. É fácil falar de tudo isso aqui que eu falei, mas ela tem que ser amada. Lembra que nós não vamos amar ela como Jesus amou, certo? Então pare de achar que você amando Maria, você tendo devoção a Maria, você está idolatrando ela. Primeiramente porque nós temos a consciência de que Maria
é tudo que ela é por causa de Deus. Então existe uma pessoa além dela. Comparando Maria com Deus, Maria é um átomo, como diz o São Grignon de Montfort. Quer dizer, é pequena diante dele. Então não tem como comparar a Virgem Maria com Deus, certo? Então tira essa cabeça protestante sua e vamos ser católicos, devotos de Maria, sem medo. Não tenha medo de acusação protestante. Deixa o protestante falar, meu amigo. Deixa os protestantes ficar usando a Bíblia de pretexto para atacar a devoção à Virgem Maria, contanto que você viva a devoção à Nossa Senhora. A não ser se você tem dúvidas. Aí você se incomoda. São Bernardo, São Tomás de Aquino diz assim: por ser mãe de Deus, Maria tem uma dignidade quase infinita. São Bernardo recorre a Maria sem a menor dúvida. E eu digo certamente: o filho atenderá a sua mãe. Os filhinhos está à escada dos pecadores. Esta é minha maior confiança. Essa é toda a razão da minha esperança. São Bernardo. Busquemos as graças, mas buscamos por intermédio de Maria. Por ela acha-se o que se busca e não se pode ser desatendido. São Bernardo. O vídeo vai ficar longo, mas é para que nós possamos aprender sobre a Virgem Maria. Busquemos para chegarmos à perfeição, temos a necessidade de meditação, de petição. Pela meditação, vemos o que nos falta. Pela súplica, recebemos o que é necessário. Tal é a vontade de Deus que quis que tenhamos tudo por Maria. Por vós, Maria, temos acesso ao Filho. Por vós que achaste a graça, mas da salvação. Para que por vós nos recebe aquele que por vós nos foi dado. São Bernardo de Claraval. Maria recebeu de Deus uma dupla plenitude da graça. A primeira foi o Verbo eterno, feito homem em suas puríssimas entranhas. E segunda, a plenitude das graças, que por intermédio dessa divina mãe recebemos de Deus. Deus depositou em Maria a plenitude de todo o bem. Tudo que temos de benefício de Deus, nós recebemos pela intercessão de Maria. Porque é assim, porque Deus assim quer. São Bernardo de Claraval. Eu vou estar colocando tudo na descrição do vídeo, hein? Deus quis que não recebemos nada que não passe pelas mãos de Maria. São Boaventura. São Bernardo de Claraval. Todas essas frases que eu falei agora. Essas aqui, né? As que eu citei. São Boaventura fala: já que toda a natureza divina esteve nas entranhas da Santíssima Virgem, não duvido dizer que toda distribuição de graça tem certa jurisdição. Essa Virgem, de cuja entranha, como do oceano da divindade, emanam os rios de todas as graças. Pessoal, que lindo isso! Saber que nós temos uma mulher que nós possamos contar diante do Senhor Jesus para nos salvar e para nos alcançar favores, para melhorar nossa vida. E a gente, quando nós rezamos, nós obtemos tudo pelas mãos de Nossa Senhora. Então não tenha medo de ser devoto de Nossa Senhora. Eu fiz aqui esse vídeo aqui para mostrar o que a igreja ensina a respeito de Nossa Senhora. Para que os críticos, até dentro dela, eu tenho medo não dos protestantes de fora, eu não temos protestantes de fora, aqueles corpos amputados. Eu temos protestantes de dentro da igreja, que está desviando os católicos da verdadeira devoção à Virgem Maria. Eu estarei fazendo vídeos sobre 7 falsas devoções e 5 verdadeiras devoções à Virgem Maria, dito por São Grignon de Montfort. Estarei trazendo assuntos sobre rosários, estarei trazendo vários assuntos em relação a Nossa Senhora. Se você quiser, eu trago assunto até de Bíblia sobre Maria, que eu aprendi com meu irmão Márcio, no curso de Marologia, para que nós possamos entender a riqueza que é Nossa Senhora. Não tenha medo de ser devoto de Nossa Senhora. Amém? Estamos e sempre continuaremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.